Sabe, a maneira como a gente pede ajuda pode ser aquela linha fininha entre o sucesso e o fracasso total. Hoje a gente vai mergulhar nessa arte, uma que, olha, depende menos do que se pede e muito, mas muito mais de como se pede. E aqui já começa a reflexão, né? Quando a gente precisa de alguma coisa, qual o caminho seguir? Será que o melhor é lembrar as pessoas de favores do passado, apelar para a bondade delas? Ou será que existe uma força muito, mas muito mais poderosa em jogo? E tá aí a tese central da nossa análise de hoje. É uma ideia que soa até um pouco dura, né? A questão é que apelos à gratidão podem sim ser ignorados, mas um apelo ao interesse próprio, bom, essa é uma linguagem que todo mundo entende. E mais importante, é a linguagem que leva à ação. Vamos ver como isso se desenrola na prática. Para começar, vamos para o nosso primeiro estudo de caso. A gente vai viajar lá para a Itália do século XIV, um cenário de poder, de traição, para ver o que acontece quando essa lei é completamente ignorada. Olha só que interessante essa sequência. É uma verdadeira cascata de erros. A família Poio coloca o Castruccio no poder, mas ele não retribui. Aí eles se rebelam e o erro já está feito. Mas o golpe de misericórdia foi a aposta do Stefano. Ele confiou na gratidão no passado, naquela ideia de fazer a coisa certa. Ele foi lá e lembrou o Castruccio da dívida que ele tinha, o que, como a gente vai ver, é um terreno muito, mas muito perigoso. E essa frase, ela resume tudo de forma brutal. Para o Castruccio, o passado já não importava. A rebelião dos Poggio transformou eles num problema do presente, um novo inimigo. Aquela dívida de gratidão foi simplesmente apagada pela ameaça atual. O Stefano apelou para um homem que não existia mais, ignorando completamente a realidade fria e egoísta do poder. Agora, vamos virar essa página completamente para ver o outro lado da moeda. A gente sai da Itália e vai para a Grécia Antiga para uma lição sobre como aplicar essa lei com uma precisão, olha, devastadora. O cenário aqui é de altíssima tensão. Atenas era a grande superpotência da época. O lado que conseguisse essa aliança não ia só ganhar a guerra, ia provavelmente aniquilar o outro. Eram duas cidades-estado, uma única chance. A pergunta era: como convencer Atenas? E isso aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. De um lado, Corinto jogou a carta da amizade. Lembrem de tudo que a gente já fez por vocês. Vocês nos devem essa. Tentaram criar uma culpa, uma obrigação. Do outro lado, Corsara foi brutalmente honesta. Olha, a gente nunca ajudou em nada, vocês não nos devem nada, mas uma aliança com a gente cria a marinha mais poderosa do mundo, capaz de intimidar o maior rival de vocês, Esparta. Era o interesse de vocês. O resultado foi decisivo. Os atenienses, que eram conhecidos pelo pragmatismo, não estavam nem aí para o passado. Ficar falando de dívida de gratidão só irritava eles. O que importava era o futuro. Como essa aliança ia aumentar o poder de Atenas? Córsera ofereceu um benefício claro, concreto, para o futuro. Corinto ofereceu uma conta do passado. A escolha foi óbvia. Então, o ponto principal é: por que essa abordagem é tão eficaz? Vamos tentar entender a psicologia por trás dessa lei e por que o interesse próprio é uma alavanca tão, mas tão poderosa. Schopenhauer resume a ideia de um jeito bem direto, né? As pessoas estão, na maior parte do tempo, imersas em suas próprias necessidades e desejos. Quando alguém faz um pedido, a primeira pergunta que a outra pessoa se faz, consciente ou não, é: tá, mas o que eu ganho com isso? Ignorar essa pergunta é como tentar falar uma língua que ninguém entende. O processo pode ser dividido em passos bem práticos. Antes de pedir qualquer coisa, é preciso fazer o dever de casa. Parar de pensar no que a gente quer e começar a pensar no que a outra pessoa quer. O que motiva essa pessoa? Dinheiro? Poder? Uma boa reputação? A resposta para essa pergunta é a chave para formular o pedido perfeito. E se existe um exemplo extremo, é este aqui. Gengis Khan não se importava nem um pouco com cultura ou misericórdia. Para ele, a China era só um pasto para os cavalos dele. Apelar para a moralidade seria completamente inútil. Mas Yelio Chusai, o conselheiro, entendeu a motivação principal de Khan: ganância. Ele não disse poupe essas pessoas. Ele disse: essas pessoas podem gerar uma riqueza imensa para você com impostos. Ele falou a única língua que Khan entendia e com isso salvou milhões de vidas. Mas como toda boa estratégia, essa não é universal. Usar essa lei cegamente pode ser um desastre. Existe uma nuance aqui, uma exceção muito importante que a gente precisa entender. Essa pergunta nos leva exatamente ao inverso da lei. E se a pessoa com quem se está lidando tira satisfação e poder não da ganância, mas de mostrar publicamente como ela é nobre e generosa?
Nesse caso, apelar para o interesse material pode, na verdade, ser uma ofensa. A verdadeira arte aqui não é só aplicar a lei, mas saber quando aplicar a lei e quando aplicar o inverso dela. É preciso diagnosticar a motivação da outra pessoa. Se ela quer uma oportunidade de mostrar que tem um bom coração, dê essa oportunidade. Permita que ela se sinta superior por estar ajudando. O interesse próprio, nesse caso, é emocional, é social, não é financeiro. E a gente termina com essa metáfora poderosa. Um pedido pode ser visto como uma corda que se joga para outra pessoa. A corda da gratidão, do passado, ela é frágil, pode se romper sobre qualquer pressão. Mas a corda do interesse mútuo, essa é forte e duradoura. A verdadeira sabedoria não está em apenas pedir, mas em saber qual corda a pessoa do outro lado está mais disposta a segurar. E essa escolha, essa escolha é a chave para tudo.